CAL é a casa de todos, é onde todos os arquitetos precisam se sentir acolhidos, e a gente tem essa missão de ir muito além do que foi criado. O CAL não é para fiscalizar e educar. O CAL aqui é para ser um parceiro do que o arquiteto precisa, que ele apontar como necessidade, e o nosso trabalho é, de fato, atender para que todos se sintam acolhidos e todos se sintam representados. É preciso separar em duas macroatuações o CAL, né? O CAL tem ações com a sociedade e ações com arquitetos. Quando a gente foca nos arquitetos, a gente parte para a premissa que criou o Conselho. O CAL é uma autarquia federal, é criado por uma lei federal e ele foi criado para fiscalizar as más práticas. Então, qual é a forma da gente valorizar a arquitetura? A gente identificar o que há de errado, obras que são feitas sem um arquiteto, projetos que são feitos de forma irregular, que são feitos sem o devido registro, sem a devida responsabilização. E na hora que a gente não universalizava, que a gente não interiorizava esses serviços, era como se a gente incentivasse que práticas erradas acontecessem à medida que você vai se distanciando da capital. E na hora que a gente tem uma presença física em todo o estado, e a gente tem isso num mapa muito bem pontuado, todos os municípios que a gente hoje atinge, a gente quando assumiu, a gente atingia acho que 18 municípios, hoje a gente já passa de 100 municípios ano. Então isso é muito significativo, a gente multiplicou por mais de 5 vezes essa fiscalização, e onde a gente fiscaliza, onde a gente mostra que o errado é combatido e o que é bem feito ele é valorizado, isso reverte em uma valorização do profissional, o profissional se sente mais contemplado, a sociedade entende da importância, que não é apenas uma questão burocrática. Então, toda vez que um projeto ele tem um responsável técnico, absolutamente tudo que aconteça de errado na concepção daquilo, tecnicamente, civilmente, até juridicamente, se for o caso, pode ser questionado por um responsável. Então vai muito mais além do que uma burocracia pura. A gente quer que a sociedade seja bem atendida, que ela seja atendida por profissionais que cumprem os ritos de regramento, que não foi a gente hoje que está no CAL que criou, isso foi criado lá atrás, mas que precisa ser cumprido, né? Então a gente tem inclusive uma política de não ter uma fiscalização meramente punitiva, uma fiscalização meramente arrecadatória. É fundamental um olhar educativo, chegar primeiro educando, mostrando o que está errado, o que pode ser feito, como corrigir, e um diálogo muito transparente de uma gestão que investiu muito em atendimento, em comunicação. Hoje a gente está presente em todas as plataformas, você consegue tirar dúvidas pelo chat do site, pelo tronco de WhatsApp que a gente setoriza digitalmente. As 3 sedes hoje atendem em forma simultânea os telefones, então alguém de Olinda que ligue para o telefone do CAL pode ser atendido pelo fiscal que está em Petrolina ou em Caruaru, porque é tudo muito dinâmico. Então literalmente a gente tem um CAL Pernambuco, que de fato ocupa todo o estado e não apenas está lá no nome, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pernambuco. Acho que isso é muito importante. Tem aquela musiquinha que fala assim, né? De Milton, que ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, não vai fazer desse país um bom lugar. Então, se a gente fica no Recife só olhando para o mar, sem olhar o que está atrás, a gente não consegue integrar nem desenvolver o estado como um todo, né? Então, nesse aspecto, a questão dessa atuação do CAL, ela precisava acontecer, isso é um dever. A gente é um conselho estadual, então a gente precisa de fato estar em todas as regiões. E aí, ao chegar nas regiões e ver aquelas principais regiões onde tem a maior concentrações de profissionais de arquitetura, a gente consegue alcançar, salvo engano, cerca de 95% de todos os profissionais pernambucanos com essa atuação de interiorização do CAL nesses polos que foram trabalhados, no Agreste e no Sertão. E o que a gente vê é que existe um polo de desenvolvimento crescente, né, que está pulsando, por exemplo, Arco Verde, Serra Talhada, Petrolina e outras cidades. A gente pensa que, na realidade, a economia está só no Recife. Não está, né? Existem empreendimentos significativos do ponto de vista da construção civil sendo desenvolvidos nos outros polos do Estado.
E a gente precisa chegar lá para apoiar o profissional, trabalhar o desenvolvimento dele, trabalhar cada vez mais essa qualificação dos profissionais nessa atuação, né, de forma ética, trabalhar essa questão da fiscalização do ponto de vista e de proteção da própria sociedade, né, com relação a essa atuação. Então, eu acho que essa atuação do CAU, ela é necessário que fosse feito. Então, era um dever nosso estar no território como um todo do Estado. A rigor, o CAU pode atuar em qualquer lugar. O CAU pode contribuir com todo tipo de desenvolvimento urbano, todo tipo de desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, a gente hoje tem em desenvolvimento uma contribuição ativa, onde o CAU está estruturando financiar parte do maior projeto de habitação social do Estado, que é o que está sendo lançado pela Prefeitura, com mais de 1.000 habitações na região ali de Afogados, entre Afogados e Antônio Falcão. Então a gente está ativamente participando desse projeto e vamos inclusive financiar até 200 habitações dentro desse projeto. A rigor, o CAU não foi criado para isso, mas o CAU pode ser uma mão que auxilie o Estado no sentido de resolver demandas sociais, de resolver mazelas que existem e que a pandemia escancarou. Então, a gente contribui na área de inovação, a gente tem vários projetos em relação à inovação que já foram, inclusive, entregues enquanto premiações em Caruaru, em Recife, estamos desenvolvendo com o governo do Estado outros, mas anualmente a gente tem editais e prêmios na área de inovação, na área de patrimônio histórico, que sempre conversam com as secretarias específicas e que constroem, junto com esses secretários, uma agenda, um prêmio que valoriza os profissionais envolvidos e, acima de tudo, mostra boas práticas, como esses trabalhos devem ser feitos, como eles devem ser desenvolvidos e o mais interessante de tudo é que eles acabam muitas vezes mostrando vieses profissionais que podem ser adotados por jovens profissionais que estão aí ainda sem saber onde se encaixam. Então, patrimônio é um setor que não tem fim, a gente precisa preservar, a gente tem Pernambuco é um dos 3 estados que mais tem patrimônio histórico no Brasil, junto com Bahia e Minas Gerais. A gente tem a habitação popular, que é algo absurdo, o campo que tem de crescimento. Toda vez que a gente fala que quase 90% da população não tem acesso a um arquiteto ou um engenheiro, é muito porque não tem dinheiro. E a gente precisa respeitar a Constituição, todo mundo tem direito à moradia, todo mundo tem direito à higiene. Então, você ter uma casa que estava lá, era um barraco, e a gente poder contribuir para que ela tenha um banheiro, aquela higiene impacta em tudo na vida daquela família. A criança vai ter mais saúde, ela vai ter mais condição de estudar, ela vai ter mais condição de contribuir com a sociedade. Então, tudo isso é um efeito dominó que parte muitas vezes de uma sementinha que é lançada num projeto, dentro de uma comissão, dentro do CAU, e que quando a gente não capitaneia, a gente também colabora. Então, assim, o CAU hoje está bem enraizado, com diversos vieses, muito em função das propriedades que cada conselheiro tem. Então, a gente tem hoje conselheiro que trabalha na área de patrimônio, tem conselheiro que trabalha na área de inovação, tem conselheiro que trabalha na área de habitação popular, na área de arquitetura de interiores, na área de edificações, na área de urbanismo, como funcionário público, como professor. E essa diversidade dá muita legitimidade e faz a proposta ser muito real em cima de cada setor. A gente teve aí 2 anos de pandemia onde se discutiu exaustivamente a necessidade de cidades caminháveis, de cidades sustentáveis, as cidades que a gente quer sob vários aspectos. Cada vez foi ficando mais claro que essas cidades elas precisam de arquitetos. Com todo respeito a médicos, a advogados, a veterinários e a contadores, as cidades que a gente quer precisam passar por arquitetos. E obviamente que cada vez mais a gente vai ter que conversar com tecnologia, a gente vai ter que interagir com os engenheiros, que são uma profissão que a gente tem que parar de achar que concorre conosco, eles são complementares, não existe engenharia sem arquitetura, e a arquitetura sem a engenharia ela não chega a canto nenhum. Então, eu acho que nós fazemos parte do mesmo mercado. Hoje a gente tem uma relação excelente com o CREA. O presidente Adriano está sempre em contato com a gente faz muita reunião para discutir temas que são de comum interesse. A gente já teve até políticas de fiscalização
integradas. Ultimamente a gente fez ações relacionadas ao edifício hospitalar, várias denúncias que a gente vem recebendo no sentido de profissionais que não são nem arquitetos nem engenheiros, legislando sobre a possibilidade de projetar ou construir ambientes hospitalares, que preocupa aos dois conselhos, e nesse sentido a gente tem uma agenda muito estreita, uma comunicação muito fácil e dinâmica para que todo mundo saia ganhando. Eu sinto que muitos colegas, muitos profissionais, eles estão reinventando sobre esses temas. Essa questão da intermodalidade, de a gente pensar que a cidade ela não é só de um modal de transporte, ela não é só para o automóvel, ela está muito clara, né? Isso tem acontecido, sei lá, há 20 anos, há mais de 20 anos em outros países, só que isso está... E em algumas outras cidades do Brasil, isso foi colocado, né, à prova. E, por exemplo, no caso do Recife, a gente precisa enfrentar isso de uma forma muito mais contundente, muito mais robusta. Não dá para ficar com paliativos. Não dá para ter ciclovias temporárias o tempo todo. Você tem que pensar, de fato, num sistema integrado de transporte. E a gente precisa repensar, por exemplo, ações que foram feitas, né? Empreendimentos que foram feitos e que não foram exitosos e que estão aí criando uma série de pontos críticos, inclusive, né? E a gente precisa repensar isso. Então, essa questão da intermodalidade, as prefeituras, de uma maneira geral, elas precisam trabalhar em conjunto e buscar soluções conjuntas e inovadoras nesse sentido. A gente teve recentemente a questão do Hack Play, que trouxe algumas ideias interessantes, alguns debates interessantes sobre a cidade. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento, desse repensar, né, de uma forma mais responsável e digamos assim, sem ser pontual, né, trabalhar isso de forma sistêmica na cidade. Então, se a gente pensar, as escolas estão pensando isso, né, as faculdades de arquitetura estão pensando isso, os trabalhos de conclusão de curso estão mostrando isso, né, os temas dos trabalhos de conclusão, os trabalhos finais, né, das disciplinas de graduação estão mostrando esses temas. Então, existe um redirecionamento dentro da academia, existe uma ação do mercado imobiliário com a questão dos empreendimentos do retrofit. Essa economia criativa ela está pensando soluções, né, que possam ser aplicadas, e eu acho que a gente está nesse momento de transição, de fato, para começar a fazer. No campo, por exemplo, do setor da construção civil, o que a gente tem visto é uma necessidade de criar novos produtos diferenciados. A gente estava conversando mais recentemente, né, sobre esse reaproveitamento do acervo construído. A gente tem ideias, por exemplo, para o Minha Casa Minha Vida possa, de fato, financiar a requalificação desse grande acervo construído que a gente tem nos centros urbanos e que estão extremamente degradados, né, e que são centros urbanos caríssimos à nossa identidade enquanto cidade, enquanto sociedade, né, que traz a marca da nossa cidade. Então, a gente tem possibilidades, né, ideias que podem, de fato, trazer o novo, né? Então, por exemplo, essa questão do retrofit, a gente até então no Recife, a gente não tinha empreendimentos de retrofit. E a gente está com grandes empreendimentos de retrofit. Vai ser constante? Não sei. O fato é que eles começaram a se dar agora. Se serão exitosos, se terão sucesso, isso é uma coisa que a gente vai ter que experimentar. Mas é novo para a gente. Para outras cidades nem tanto, mas para a gente sim. E essa questão de você ter uma responsabilidade ambiental, social e econômica sobre essa sua atuação profissional, eu acho que isso
essa pegada tem sido cada vez mais exigida. Eu acho que 2022 foi um ano de muitas possibilidades, onde vários nichos se abriram, onde os problemas ficaram escancarados. E eu acredito muito no arquiteto como identificador de problemas, quase como um clínico da cidade. Se ele andar pelas ruas, ele vai identificar problemas e ele pode propor soluções, ele pode ser o próprio cliente dele. É só ele encontrar a cadeia de quem paga, onde é que está a demanda, onde é que está a oferta e a partir daí ir construindo. Ele não pode mais ser um arquiteto passivo que está trancado dentro de um escritório esperando uma demanda chegar. Eu acho que ele precisa ser mais proativo. O mercado ele precisa estar em constante mutação, ele precisa estar em constante evolução. Então, existe a parte de gestão, que é algo que a gente investe muito, a gente fez capacitação de gestão de escritórios e de novos profissionais na ótica de contabilidade, de questões jurídicas, de contratos, para mais de 500 profissionais ao longo de 2022. Então, esse é um número muito representativo. A meta para 2023 é ter ainda mais gente sendo atendida, uma vez que a cada ano entram mais profissionais. A gente tem hoje em Pernambuco cerca de 6 mil arquitetos, mas é uma massa crescente em virtude da quantidade de instituições de ensino. Então a gente precisa cada vez mais abrir mais mercado, mostrar cada vez mais a necessidade dos arquitetos para que exista forma de captar esses novos profissionais que estão chegando. Então, tecnologias são muito bem-vindas, elas facilitam a gestão de pessoas, a gestão de projetos e as entregas, elas tornam cada vez mais palpáveis as entregas. Você hoje, praticamente, num ambiente virtual, você pode abraçar o seu projeto. E, por outro lado, a gente precisa cada vez capacitar mais as pessoas, diminuir a virada de chave que acontece entre a faculdade e o mercado. Muitas vezes isso é um grande banho de água fria. E se a gente prepara esse estudante para que ele chegue no mercado mais capacitado, vai ser melhor para todo mundo. Então, parte muito daquela premissa, a gente tem que parar de querer o melhor para nós mesmos, né? Achar que o umbigo é o centro. Se a gente conseguir construir o melhor para todos, fatalmente a gente vai ser também atingido e, nesse sentido, todos saem ganhando. O orçamento de 2023, tanto do CAL quanto do próprio governo, está praticamente fechado. Não existe capacidade de grandes alterações de orçamento. Eu acredito muito num CAL apolítico, num CAL que consiga se relacionar com qualquer governo, seja ele qual for o governo, seja qual for a esfera, porque nossa demanda é por cada vez mais ter um espaço melhor construído, melhor protegido, que entregue mais resultado para a sociedade. E o que a gente precisa é se relacionar com todos. Nós somos os últimos humanistas, como diz Humberto Eco, e nem toda profissão tem esse olhar humano, nem essa capacidade de coordenar grandes equipes no sentido de impactar nas cidades. Então, muitas vezes a gente pergunta, por que tem um assistente social dentro de um projeto numa comunidade? É óbvio que tem que ter. Ela é que é a profissional capaz de fazer esse elo que conecte o projeto, a parte técnica, com o problema de verdade. E os arquitetos, eles têm um quê de psicólogo, eles têm um quê de assistentes sociais. Então, assim, obviamente, eu não quero aqui invadir o espaço de nenhuma profissão, mas eu acho que os arquitetos têm um potencial de conectar essas equipes multidisciplinares, que cada vez são mais importantes no sentido de entregar resultados que sejam mais efetivos. A gente não pode mais adivinhar o que as pessoas querem, a gente precisa ter certezas, e equipes multidisciplinares garantem isso, ou pelo menos nos apontam para melhores resultados. E nesse sentido, eu acho que esse olhar humano dos arquitetos facilita muito, e cada vez mais a gente vem brigando por espaços de decisão, seja em prefeituras, em governos, em esferas federais, em ONGs, em escritórios, iniciativa pública e privada de uma forma geral. A gente espera que, de fato, a gente consiga retomar o elemento de paz e democracia no mundo, né? Que a gente retorne a uma normalidade, né? No mundo. Do ponto de vista do Brasil, a gente espera, de fato, que a gente consiga reatar as conexões perdidas. A gente teve um processo
desgaçamento, né? Esse tecido social brasileiro foi esgarçado. Então a gente tem irmão, contra, assim, por uma disputa um tanto quanto emocional, passional. Então a gente precisa recuperar esses laços de afetividade no país. E do ponto de vista da atuação dos profissionais de arquitetura e urbanismo, eu acho que é um momento extremamente favorável, porque se estabelece o novo. Então, a gente tem, digamos assim, investimentos portadores de futuro, a gente tem iniciativas portadoras de futuro que precisam ser aproveitadas pelos profissionais. E os profissionais precisam estar preparados para poder enxergar essas oportunidades, essas iniciativas e desenvolverem. Eu sou um otimista quanto mais, porque eu acho que a gente pode sim transformar, né, o nosso entorno positivamente para o bem de todos, não só nosso. Se a gente pensa só no nosso desenvolvimento, só na nossa felicidade, de fato a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas se a gente pensa no conjunto permanentemente, aí sim eu acho que a gente consegue transformar. Eu acho que é o momento de seguir trabalhando, de concluir um ciclo que eu acho que é muito positivo e que nós temos que seguir crescendo. É sempre bom realizar os ganhos que a gente teve, mas sempre no aspecto de que é possível fazer mais. E nesse sentido, a gente tem isso tudo muito bem mapeado para que a gente cresça no que a gente entende que é mais importante. Fiscalização, atendimento e interiorização. Então, esses 3 pilares, eles precisam estar o tempo todo sendo regados, precisam estar crescendo e as pessoas precisam estar representadas. Por mais que a gente esteja trabalhando, o tempo inteiro a gente tem que fazer esse double check no sentido de dizer, pessoal, é isso, vocês estão atendidos, esse nicho está se sentindo representado, está faltando isso, está faltando aquilo, e nesse sentido a gente vai cada vez mais sendo mais assertivo e garantindo um conselho mais próximo, um conselho que cada um possa chamar de seu. É um ano que solicita mais que nunca o coletivo. É um ano que solicita mais do que nunca abraços.